Boa tarde, galera, beleza? Estamos aqui, mais uma vez, dando início a essa aula, né, preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje, diga-se de passagem, Apolinário, nós temos um assunto dos mais importantes, tá certo? Que é justamente sobre conflitos internacionais. Vamos falar bastante aqui sobre os mais diversos conflitos existentes hoje no planeta, dos mais diversos motivos. Tá certo? Vamos retratar isso direitinho. Professor Apolinário, faça aí as suas apresentações. Gente, é um prazer maravilhoso estar aqui diante de uma celebridade encantadora, que é o professor André, de História. Vamos discutir sobre a situação dos conflitos no mundo, principalmente porque é uma temática que envolve a perspectiva de tentarmos compreender se alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E aí, em cima dessa temática, professor André, eu gostaria de pegar uma perspectiva recente, se você puder me ajudar. Vou tentar. Para sinalizarmos, primeiramente, que a essência dos conflitos mais recentes, primeiramente, tem sua origem associada à chamada Guerra Fria. Terminada a Segunda Guerra Mundial, que representou uma marca horrorosa na história da humanidade, muitas foram as manifestações observando como é que o mundo se reorganizaria ou se organizaria por ocasião das duas superpotências que venceram a Segunda Guerra Mundial e não se entenderam, estabelecendo os Estados Unidos e a União Soviética um marco histórico em que as duas superpotências tinham perspectivas ideológicas, políticas e comportamentais completamente distintas, em que os Estados Unidos defendia a grande base capitalista do planeta, defendendo a sociedade de consumo, o livre mercado, e, por outro lado, a União Soviética com o ideário de uma outra perspectiva de sociedade baseada no pensamento de Marx e Engels, que, de certo, representou uma crítica ao modelo empreendido do chamado liberalismo econômico. Sendo que essa Guerra Fria deixou marcas assustadoras ao longo da humanidade. Estas marcas tiveram relação com, primeiramente, a chamada corrida armamentista, em que os Estados Unidos e a União Soviética estabeleciam mecanismos de espionagens, de ameaças, produziam armas cada vez mais poderosas, mecanismos tecnológicos que criassem condições de melhor observação, diga assim, a grande concentração de satélites ao longo da órbita da superfície terrestre. Essas marcas foram deixadas, a União Soviética teve baixas bastante expressivas, os Estados Unidos também, mas ao longo dessa chamada Guerra Fria, os meninos do Engenheiro do Havaí acabaram dizendo que no melhor esconderijo, a maior escuridão. Já nos servem de abrigo, já nos dão proteção. A Líbia é bombardeada, a libido e o vírus. O poder, o pudor e os lábios de batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio e um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Nesse sentido, fazemos referência ao mundo que se dividia simbolicamente a partir do Muro de Berlim, um mundo ligado ao Oriente socialista e outro ligado ao Ocidente capitalista. As duas superpotências que se inflamavam, que se ameaçavam, não derrubavam sangue, mas ideologicamente buscavam aproximar-se dos mais diversos povos, fosse na América, na Ásia e ou na África, para justamente fazer com que outros povos derramassem sangue. A marca da Guerra Fria foi lançada no Brasil a partir da chamada ditadura militar. Foi lançada no Chile através da morte de Salvador Allende e a colocação no poder do senhor Augusto Pinochet. Foi lançada em Cuba através da crise nos mísseis e da própria crítica à revolução empreendida por Fidel Castro. Mas vamos entender esse novo mundo, que de certa forma é um mundo diferente do mundo da Guerra Fria. Vamos lá, André? Popó, eu tenho visto essas aulas que nós estamos dando aqui no site, tá certo? E eu tenho que ter um cuidado muito grande, assim como você que você tem, de explicar algumas coisas de forma extremamente detalhada. Como você puxou o carrossel da Guerra Fria, que é um período histórico marcante pós-Segunda Guerra Mundial, que, com palavras suas, aliás, eu aprendi isso com você, a Guerra Fria, que ela não foi tão fria assim como se fala, né? Em 1945, inclusive, se eu não me engano, sobre radioatividade, vocês já tiveram essa aula. Em 1945, foram lançadas 2 bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Essas 2 bombas atômicas, muitos estudiosos, sociólogos, historiadores,
alegam que não havia necessidade do envio dessas bombas atômicas, até porque o Japão já estava prestes a se render. Então, André, qual foi o motivo dessa bomba atômica? Porque todos sabiam que durante a Segunda Guerra Fria, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética tinham um inimigo comum, que era a Alemanha. Bem, só que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabiam que após a Alemanha derrotada e o Japão derrotado, iria surgir um conflito entre esses dois países por ter posições completamente antagônicas. De um lado, uma de um regime socialista, uma economia fechada, uma economia planificada, que todos os meios de produção pertenciam ao Estado, um Estado altamente ditatorial, presente na vida das pessoas. De outro lado, uma economia liberal, onde o discurso da liberdade predominava e do livre capital, do livre comércio. Essas duas sociedades completamente antagônicas passaram a dominar o planeta no sentido ideológico, no sentido econômico, uma vez que a Europa vinha se reconstruindo por ter sido palco tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Tá certo, Popó? Então, veja bem, dentro dessa perspectiva, Estados Unidos e União Soviética tentaram lançar suas garras, seus tentáculos, como todos os impérios fazem, em dominar outras regiões chamadas zonas de influência. E aí sobrou para o continente africano, sobrou para o continente asiático, vide guerra da Coreia, vide guerra do Vietnã, vide o conflito em Angola, vide vários conflitos existentes ao longo do século XX em várias partes do mundo, em nome de um conflito chamado Guerra Fria. E quando Apolinário chama a atenção para a corrida armamentista, é que em 1945, quando os Estados Unidos lançam a bomba no Japão, ele quer dizer para Moscou, olha o que nós temos aqui, perfeito, segure sua onda aí, viu? Olha o que nós... Não venha, não se ouse, não. Só que Moscou ficou quieto com esse projeto? Não. Em 1949, Stalin lança o seu primeiro teste atômico com êxito, com a bomba mais forte do que a bomba de Hiroshima. Aí a União Soviética faz... Estados Unidos, agora nós temos também. Estabelece um equilíbrio maligno, das forças, a chamada paz armada, que já era utilizada em Roma. E com esse equilíbrio, um tem medo do outro. Então a guerra, ela não acontece, a chamada Terceira Guerra Mundial, na prática, mas na teoria, no campo ideológico, na corrida aeroespacial, na corrida armamentista, ela se dá. E aí, Popó, você citou nosso amigo Humberto Jéssica, do Engenheiros do Havaí. Eu vou citar uma banda, Rádio Táxi, da sua época. Você foi meu professor, você conhece muito bem essa banda. Ninguém acredita nisso, André. Mas tudo bem. Uma banda chamada Rádio Táxi, que escreveu uma música que os mais jovens, meus meninos como vocês aqui, e a rapaziada do interior também conhece muito. Essa música ficou muito famosa na voz de Ivete Sangalo. E muitos acham que é o hino de um bloco de carnaval, Popô. Quando, na verdade, a música da década de 80 faz uma alusão, uma pressão, a necessidade que a juventude daquela época fazia, que era o seguinte: hoje nós temos as lutas ambientalistas, na verdade, muitos ambientalistas lutam pela questão do verde, etc. e tal, contra o aquecimento global. Naquela época, as pessoas temiam o armamento nuclear. Então, as campanhas eram todas para o desarmamento nuclear. Aí surgiu uma música que vocês conhecem muito bem, mas que muitos não pararam ainda para olhar a letra da música e ver do que ela se trata. Essa música, na verdade, mostra justamente uma campanha contra a corrida armamentista. A música fala um dia após uma guerra nuclear. Aí ela faz assim, ó. Olha, meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Sou Adão e você será. Minha pequena... Olha a letra da música. Ele fala que o dia não apareceu por causa da poeira cósmica lançada pelas bombas, né, que seria o fim de uma odisseia terrestre e só surgiria, ou seja, só teria sobrevivido ele e a namorada, e ele seria Adão e ela seria o quê? A Eva. E muitos acham, Popó, que é o hino de um bloco. Perfeito. Na verdade, isso não ocorre. Então, gente... Bem, essa Guerra Fria foi até onde e por quê? E após a Guerra Fria, de que forma esse mundo se reorganizou? Então, nós vamos falar de vários tipos de conflito, oriundos da Guerra Fria, oriundos também do imperialismo europeu e americano no continente africano e no continente asiático. André Moraes, fala, Popó. O século XX
final do século XX, início do século XXI, não é marcado no pós-Guerra Fria por uma perspectiva de paz, mas uma perspectiva altamente conflituosa. Levantamentos feitos recentemente asseguram que, durante a Guerra Fria, não se investiu mais em armamento nos Estados Unidos do que o que se investe agora. A economia estadunidense chegou ao ponto, André, de encolher um Brasil a cada 2 anos. O que isso significa? Que durante 2 anos, os americanos gastavam em armamento um valor correspondente ao PIB do Brasil para a manutenção de suas bases militares em todo o planeta, seja no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, na África e aqui na América Latina, principalmente na Colômbia, ou, por outro lado, também para a manutenção de um contingente de mais de 300 mil soldados em 2 países, o Afeganistão e o Iraque. Eu costumo dizer para os nossos alunos que a doutrina Bush, quando lançada após o 11 de setembro, o Bush assegurou que alguns países seriam seus inimigos diretos. Países como Síria, Cuba, a Venezuela de Hugo Chávez, que Irã ainda mantém relações muito estreitas com os Estados Unidos, porque é o principal fornecedor da América Latina de petróleo para os Estados Unidos, o Irã, a Coreia do Norte, e aí em cima disso, o George W. Bush foi fazendo o mapeamento de quem seriam seus inimigos. Mas sendo que por ocasião do desfecho do dia 11 de setembro de 2001, que um grande professor de história, amigo nosso, disse: o século XXI começa no dia 11 de setembro. Naquela oportunidade, aquelas 2 aeronaves, na manhã do dia 11 de setembro, acabaram atingindo as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que representavam um grande símbolo do imperialismo e da força econômica dos Estados Unidos. E naquele momento, o mundo tomou conhecimento que aquela potência, o Superman, que dizia-se imbatível, não era tão imbatível assim. Há uma série de controvérsias. Alguns analistas asseguram que os americanos deram um tiro no próprio pé, que na lógica não foram muçulmanos que provocaram o atentado do dia 11 de setembro. Teoria da e conspiração. Que o próprio George W. Bush teria criado condições para dar um tiro no próprio pé, principalmente para atingir a governabilidade. Deixo uma dica muito interessante para vocês a respeito dessa temática, através de um filme chamado Fahrenheit. Na verdade, foi um documentário, né, do Al Gore, que seria muito interessante. Desculpe. O Moore, né? Moore. Dos Estados Unidos, cineasta. Diretor perfeito, de cinema. Desculpe. O Al Gore é uma verdade inconveniente, questão ambiental. Perfeito. E aí o Michael Moore vem e lança a questão da perspectiva do chamado Fahrenheit, que seria muito bacana que vocês consultassem a respeito dessas perspectivas. Mas aí vamos tentar entender esse século XXI a partir do 11 de setembro com os conflitos. Olha só, principais locais. André, eu queria pedir licença para os presentes aqui, os nossos telespectadores em casa, ou nos diversos polos, né, que buscassem compreender quais são as principais motivações dos conflitos mundiais. Essas motivações são das mais diversas, desde questões culturais, a respeito das chamadas divergências étnicas entre vários povos, que é um grande marco no continente africano, representando um fruto do chamado neocolonialismo, e o que acontece após o processo de descolonização, de redemocratização ou perspectiva de fim do imperialismo no continente africano após a Segunda Guerra Mundial. Então, uma das motivações tem vinculação com os conflitos étnicos. Uma outra perspectiva muito importante tem relação com a chamada intolerância religiosa. E essa intolerância religiosa não é vista apenas no continente africano, mas vista também no continente europeu, a exemplo do desentendimento entre católicos e protestantes em torno da chamada Irlanda e Irlanda do Norte, que existe uma disputa por perspectivas territoriais, mas, acima de tudo, uma intolerância do ponto de vista de inaceitação religiosa. Da mesma forma, as perspectivas ambientais também ganham um peso bastante expressivo no continente africano, por ocasião da chamada expansão do deserto do Saara, criando condições para a ampliação das áreas mais áridas no planeta. Nesse sentido, muitas pessoas que migram da região do Sahel em direção ao sul, na chamada África subsaariana, acabam entrando em embate por ocasião das disputas pelas terras agricultáveis. Uma outra motivação são as disputas pelos chamados recursos naturais.
O mais novo país do mundo está no continente africano, chamado Sudão do Sul. E uma das disputas, além das divergências étnicas e religiosas, tem vinculação com as disputas dos recursos minerais presentes no subsolo do Sudão. E sinalizo para a perspectiva do chamado petróleo. Da mesma forma que os americanos, quando chegam em 2003 no Iraque, dizendo aos estadunidenses que iriam libertar o povo iraquiano da ditadura do chamado Saddam Hussein, por trás também estava a motivação dos americanos buscando apropriar-se do petróleo existente no subsolo. Outra perspectiva tem vinculação com disputas no que se refere às denominações territoriais, ou seja, o estabelecimento de limites. Mas ainda assim, André, temos conflitos também nas disputas por água. Há exemplo do que acontece entre israelenses e palestinos, que muitos sinalizam que as disputas têm sua essência ligada às questões religiosas. O continente africano, minha gente, representa um continente formado por mais de 2.000 etnias diferentes. A África não é um palco de povos que não toleram os outros povos. A África é um continente que durante muito tempo conflitos foram estabelecidos entre os mais diversos povos. Mas esses conflitos se estabeleciam e esses povos estabeleciam fronteiras específicas. No século XIX, após a chamada Revolução Industrial, os europeus lançam-se em direção à África e à Ásia a partir do chamado neocolonialismo. Naquela oportunidade, grandes potências europeias, a exemplo da Bélgica, da Itália, da Inglaterra, Espanha e Portugal, resolvem dividir o continente africano na intenção de apropriar-se dos recursos naturais e criar condições para ampliação do mercado consumidor dos produtos industrializados na Europa. Naquela oportunidade, pegaram o mapa do continente africano, em posse de uma régua e um lápis, fizeram a demarcação das fronteiras. Se tiverem oportunidade, cheguem em casa, peguem o mapa pela internet e observem como são os limites territoriais dos países africanos, que em sua maioria eles seguem linha reta, não respeitando acidentes geográficos como montanhas, rios, limites de desertos e ou de florestas. Foram fronteiras estabelecidas pelo totalitarismo das potências europeias. Naquela oportunidade em que essas fronteiras se estabeleceram, juntaram em um mesmo território povos completamente divergentes, separaram outros povos, criaram condições para que, a partir do totalitarismo, observassem seres completamente diferentes a viver no mesmo espaço e se submetessem aos interesses econômicos das potências europeias. Só que aí, meu amigo professor André, chega a Segunda Guerra Mundial e, terminada a Segunda Guerra, essas potências europeias estavam enfraquecidas. E por ocasião desse enfraquecimento, os povos africanos que sempre resistiram e nunca se entregaram, disseram: vamos ser mais fortes e vamos lutar por nossa independência. E nesse sentido, começam mais conflitos por independência e diversas potências africanas tornam-se independentes. Só que com a expulsão dos europeus, em caráter relativo, os governantes, os povos que ficaram no continente africano, tinham que decidir quem é que vai ser a liderança política, quem é que vai estabelecer mecanismo de comando e condução desta nação ou desse novo Estado. Naquela oportunidade, os conflitos entre diversas tribos, diversas etnias, começam a se tornar cada vez mais aflorados. Angola foi um dos exemplos mais importantes, em que, por exemplo, diversos grupos étnicos, imaginem um grupo A, B e C, o grupo A disse: eu vou ser presidente. O grupo B não. Por que você? Por que não tem que ser B? Tem que ser, não pode ser A, então vai ser B. O grupo C disse: não deve ser nem A e nem B, e sim o grupo C. E a partir desse desentendimento, não havendo consenso, os povos que estavam em Angola começaram a empunhar armas e começaram a derramar sangue, criando condições para o surgimento de guerras civis, que aconteceram em Angola, aconteceu em Moçambique, aconteceu no Congo, aconteceu na maior parte dos estados africanos que conhecemos nos dias de hoje. E aí, em cima disso,
Professor André, o que nos diz? Que África é esta? Eu estava dando essa aula, engraçado, para os meninos semana passada, sobre imperialismo, e alguns questionamentos que os alunos me fazem, são rapaziada como vocês daqui, então vocês devem ter a mesma curiosidade. A primeira alegação deles era a seguinte: professor, o que os europeus foram buscar no continente africano? O Popó acabou de falar. Matéria-prima, mercado o quê? Consumidor. Outro questionamento que se fez. Professor, os Estados Unidos hoje utilizam como pretexto para invadir o Iraque a questão da democratização do Iraque, que Saddam Hussein era um ditador, o povo iraquiano precisa de liberdade. Naquela época também foram utilizadas várias justificativas ideológicas para a dominação. Justificativas essas de caráter altamente racista e preconceituoso, como, por exemplo, a ideia de que os europeus eram mais evoluídos e estavam levando para o continente africano missões civilizatórias. A ideia de que alguns povos nascem para ser dominados e outros nascem para dominar, a questão do darwinismo social. A ideia do próprio positivismo, que colocava a Europa como uma região mais evoluída em detrimento de outras regiões. Mas a pergunta mais interessante veio de uma aluna chamada Aline. Ela fez: professor, vem cá. Por que então que os africanos, quando os europeus começaram a sair do continente africano, por que então cada um não retomou a sua fronteira étnica que tinha passado anteriormente? Achei interessantíssima a pergunta dela. Porque, preste atenção, a ideia de Estado... Agora eu quero que todo mundo do interior, o pessoal das cidades do interior e vocês aqui de Salvador, viajem comigo. Porque às vezes o pessoal pensa que história é fácil demais. Só que eu vou dizer que agora eu vou estar trabalhando com vocês a parte de logaritmo de história. Então preste atenção. Rapaz, os africanos, antes da penetração dos europeus naquele continente, não entendiam a ideia de Estado. De território, sim. De Estado, não. Estado é uma coisa eurocêntrica. Quem criou a ideia de Estado foram os europeus. Outras regiões criaram a ideia de impérios, mas Estado com fronteira foram os europeus. Aí eu pergunto, quando se colocou dentro de um mesmo Estado grupos étnicos diferentes, esses grupos étnicos perceberam, meus queridos, sabe o quê? Que quem controlasse o Estado controlaria os outros todo o quê? Todo território. Você concorda comigo, Popó? Perfeito. Ou seja, se eu controlo... Vamos imaginar que eu, baiano, não gosto de pernambucano, não gosto de alagoano, não gosto de cearense. Se eu controlar o Brasil, esses povos vão estar sob meu controle ou não? Perfeito. Vão ou não vão, gente? Porque sou eu que vou definir o que é lei, sou eu que vou definir o que é certo e o que é errado. Então, os grupos étnicos rivais perceberam que, ao controlar o Estado, ele controlaria todo o quê? Todo o território. E o que é que os europeus fizeram? Incentivar esses conflitos. Ô André, incentivar esses conflitos, eles são tão cruéis assim? Eles vendem armas. E diga-se de passagem, é uma das economias mais fortes do mundo, é a indústria o quê? Bélica. Então, Popó, só para organizar aqui minha cabeça dos meninos, quando o Popó falou aqui da reunião dos países europeus para dividir a África como se estivesse numa pizzaria, palavras suas. Perfeito. Eu vou dizer que vocês têm que chegar em casa e anotem para mim aí. Conferência de Berlim. Estudar a Conferência de Berlim. 1884 a 1885. Foi a partir dessa conferência, primeiramente porque eles organizaram uma conferência de geógrafos através do historiador o rei belga chamado Leopoldo II. Historiador ficava na oportunidade, organizou uma conferência de geógrafos para justamente traçar perspectivas cartográficas e decidir a partir dali como estabeleceriam mecanismos de dominação do continente e dos povos africanos. Mas... Só rapidinho, só outra indicação rápida para eles. Por favor. Porque, por exemplo, quando o Popó, só para organizar a cabeça da gente, quando o Popó falou que após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam mais fracos ou mais fortes? Mais fracos. Sim, mas após a Segunda Guerra Mundial, surgem duas potências, Estados Unidos e... União Soviética. Vem cá, Estados Unidos e União Soviética vão olhar para o continente africano e vão dizer assim, vou deixar esses países sob domínio da Europa, eu vou lá dominar eles. Eu vou lá dominar eles. Então, os Estados Unidos começou a incentivar movimentos de dependência nos países africanos, contando, claro,
com a resistência do povo do povo africano que não aceitava a dominação europeia. Então criou-se a chamada autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo tem que decidir o seu próprio destino. E aí vocês vão estudar em casa a Conferência de Bandung. Conferência de Bandung. 1955. Também sabia dessa data, 1955. Na Indonésia, André. Viu? Conferência de Bandung, que é uma conferência que vai trabalhar a ideia de independência dos países do continente, africano. Só que, mais 2 minutos para eu concluir minha fala, eu queria dizer o seguinte: esses países independentes com os países europeus fora de lá significava paz? Não, porque agora os grupos étnicos iam lutar pelo domínio do Estado. E outra coisa, independência de um país poderia ser até no aspecto político, mas infelizmente, no aspecto econômico, os países que dominaram a África continuaram mandando na economia. Os principais bancos eram europeus. As principais redes hoteleiras eram de quem? Dos europeus. Os principais supermercados eram de quem? Dos europeus. A exploração de minério naquela região era de empresas europeias. Então eles se livraram militarmente, mas não se livraram economicamente. A dominação continuou. E aí, gente, para vocês sentirem na pele o impacto da dominação do continente africano, que tiveram guerras civis entre os grupos étnicos, e quando acabava a guerra civil entre os grupos étnicos, começava uma guerra civil de interesse norte-americano e interesse soviético. Mas aí eu vou dizer para vocês o seguinte: exemplo de Angola, lutou para ficar independente dos portugueses em 1976, ficou independente dos portugueses. Angola está bem, está livre? Não. UNITA, representando os interesses dos Estados Unidos, um grupo de dentro de Angola. E o Movimento Popular para a Libertação de Angola. E o Movimento Popular para a Libertação de Angola, representando o interesse da União Soviética. Guerra Civil acabou, sabe quando? 10 anos atrás. Como é que está Angola hoje? Se reestruturando. Mas eu queria que vocês assistissem, indicação para todo mundo. Quem não assistir esse filme até a prova do Enem vai chegar atrasado no dia da prova. Então vocês anotem aí. Hotel Ruanda. É pra assistir, viu? A outra me olhou com cara de pânico, que praga de professor pega. Tá certo? Ainda mais que eu nasci perto de Corminho e Damião, então tá tudo coligado, viu? Vocês assistam o filme Hotel Ruanda, que aborda justamente, Popó, essa perspectiva de luta étnica, mostrando que a dominação belga naquele país, e não é ficção não, viu? Foi fato verídico na década de 90, tá certo? Fato verídico. E eu queria muito que vocês assistissem Hotel Ruanda, que é o filme que mostra muito isso que eu e o Apolinário estamos aqui nos desdobrando para tentar explicar para vocês, porque realmente não é um assunto fácil, até porque, Popó, muitos dos nossos alunos, até pela ingenuidade natural deles, e graças a Deus eles são assim, não acreditam que o homem é capaz de fazer o que eles fizeram por única e exclusivamente questão econômica. Olha só, os conflitos contemporâneos, a sinalização. Continente africano, para a prova, elemento de peso. O norte da África e indo em direção ao Oriente Médio, marcando um processo de redemocratização chamado de Primavera Árabe. E aí o que acontece? No Oriente Médio, nós temos como destaque agora o conflito na Síria e bem como a ocorrência do conflito entre palestinos e judeus. Olha só, Estados Unidos versus Iraque. E aí, André, 2003, os americanos sinalizaram algo que me chama muita atenção. O Iraque tem 3 grupos étnicos, eu diria assim, são 3 grupos étnicos e religiosos com maior destaque. Nós temos de um lado os chamados sunitas, os xiitas e os povos curdos. E sinalizando que os curdos são considerados a maior nação sem território do planeta. Mas, quando falamos em xiitas e sunitas, por favor, André, queira me ajudar, uma vez que a religião islâmica é uma religião nova na história da humanidade. Ela data do século VII e teve como principal fundador um profeta chamado Maomé, que assegurava receber mensagens do arcanjo Gabriel e difundia essa mensagem pelos povos que estavam em diversas tribos. Maomé consegue uma perspectiva interessante de reunião e unificação das tribos em torno de um propósito religioso. Eles eram politeístas e passam a assumir um caráter monoteísta através da religião islâmica. Perfeito. Maomé morre.
E após a morte de Maomé, depois de 10, 15 anos, escreve-se um livro considerado o principal símbolo com as bases da religião islâmica, chamado Alcorão, ou Corão. Esse Alcorão traz as informações, como por exemplo a Bíblia judaico-cristã, a respeito de quais são as normatizações comportamentais das pessoas. Mas sendo que dentro do Alcorão, assegura-se a ideia, um segmento, chamado de segmento dos xiitas, por favor, que traz a ideia de que a liderança política e religiosa do islamismo tem que ser alguém que venha descender diretamente do seu profeta maior, que foi Maomé. E aí, em seguida, surge a ideia da chamada Sunna, que seria uma espécie de Novo Testamento do Alcorão, estabelecendo que qualquer indivíduo que siga as bases da religião islâmica poderá ser a liderança política. Nesse sentido, o Ocidente cria uma ideia pejorativa, assegurando de que o radicalismo, a intransigência, a intolerância é algo que caracteriza os povos xiitas. E aí, de certa forma, nós não conseguimos compreender de certo, porque se o islamismo é tão criticado pelo Ocidente, como explicar, em pleno século XXI, o Islã ser a religião que mais cresce no planeta e que tem atualmente o maior número de adeptos? A Igreja Católica já admite, as igrejas protestantes também. E o que é que cerca? O que é que atrai tantas pessoas? Se é que vendem para a gente que os povos muçulmanos andam com bombas, explodem criancinhas, entram em lojas da McDonald's, que digo assim, ideologicamente, não vou falar, mas é algo interessante. Mas eles têm um propósito. Eu acredito que talvez não seja a perspectiva religiosa que leve à chamada autoflagelação. Mas e aí? O que é que me diz, André? Olha só, gente, como o Popó falou, eu sou menos romântico, tá, Popó? Eu vejo as perspectivas muito dentro de uma questão meramente econômica. E, para mim, o surgimento entre xiitas e sunitas se dá muito dentro da questão de quem iria dirigir aquele novo movimento religioso. Para os xiitas, que eram um grupo mais próximo de Maomé, quem deveria seguir seria seus o quê? Descendentes direto. Era interesse particular ou não? Claro. Para a grande maioria mais distante de Maomé, eles alegaram, não, basta você ter as qualidades de um islâmico para seguir dominando ou liderando esse processo. Essa disputa, essa divisão entre xiitas e sunitas acabou dividindo o mundo islâmico, mas não enfraqueceu a religião. Aliás, muitos me perguntam assim, professor, os xiitas e os sunitas são islâmicos? São islâmicos, mas eles interpretam o Alcorão de forma o quê? Diferente como acontece com o mundo cristão, tanto o católico quanto o evangélico, eles seguem dentro de... O livro sagrado é o mesmo, a Bíblia, mas tem posicionamentos, questões diferentes. Bem, a ideia do radicalismo dos xiitas se dá porque os xiitas, eles entendem que não precisam do mundo ocidental para sobreviver. Ou seja, o modelo de vida deles, eles seguem o Alcorão dentro de uma perspectiva, Apolinário, que não tem por que eu me ocidentalizar. Não tem por que eu construir arranha-céus, não tem por que eu levar o jeito de vida norte-americano, não tem por que eu ter milhares de carros importados. Esse é o pensamento do xiita, o sunita não. O sunita é um islâmico ocidentalizado. Ora, se é ocidentalizado, os Estados Unidos então acham muito mais interessante dizer que os xiitas são radicais, porque não querem se misturar, porque não querem viver o modelo de vida da gente, enquanto que os sunitas é mais fácil o quê? Negociar. É mais fácil você comprar petróleo, é mais fácil você estabelecer ditadura naqueles países e manter uma relação de dominação, como, por exemplo, os Estados Unidos mantêm até os dias de hoje com a Arábia Saudita. Como os Estados Unidos mantinham com o presidente do Irã, o Shah Reza Pahlavi, isso é importante demais para vocês. Até 1979, parece que é uma eternidade. Não, eu nasci em 90, então 79 é século passado. Não, 80 também, 90 também. Mas em 1979, até 1979, quem comandava o Irã eram os Estados Unidos. Eu nasci aí. Porque tinha um líder sunita, num país que a maioria é o quê? Xiita, como o Iraque, chamado Shah Reza Pahlavi, que os Estados Unidos tinham colocado no poder. Sim, André, como é que o cara se mantém no poder se ele é minoria através da
da força. Em 1979, bote aí para vocês estudarem isso também. Hoje eu tô rebelde com vocês. Bote aí, Revolução Islâmica, 1979, no Irã. Lembrando, André, que a Revolução Islâmica no Irã foi uma revolução cultural. Cultural, E que, na oportunidade, o Irã, de 79, no momento em que o Ayatollah Khomeini promove a deposição, dá o golpe de Estado em relação à presença do chamado Shah Reza Pahlavi, o Irã, como sendo um Estado teocrático, né? Não é um país laico como o Brasil, em que religião e política andam lado a lado, se misturam. Naquela oportunidade, o Ayatollah Khomeini disse: de hoje em diante vocês não deverão escutar rock and roll. De hoje em diante vocês não deverão assistir à Liga Norte-Americana de Basquete. Não deverão comer sanduíche. Não deverão usar calças jeans. Não deverão assistir aos filmes hollywoodianos. Dirão não ao jeito norte-americano de viver. E naquele momento, a revolução cultural, quando ela ganha amplo impulso, as mulheres iranianas abandonam as universidades, passam a usar a burca, ou seja, aquele manto protetor sobre suas cabeças, escondem até o calcanhar, porque, de certa forma, envolveria uma perspectiva indigna e um afronte às bases da chamada religião islâmica. Mas, em cima dessa ideia, André Moraes, no momento em que acontece esta revolução, os americanos aproximaram-se de Saddam Hussein, porque estamos no Iraque, e o que você provocou é importantíssimo. Os americanos, ao perceber que o Irã falou mal dos Estados Unidos, convidam Saddam Hussein e dizem: você é meu parceiro. E naquela oportunidade, os americanos criaram a base para a intensificação de um conflito entre o Irã e o Iraque. Saddam Hussein era amigo dos estadunidenses. Sunita. Recebia pizza toda noite, recebia sanduíches, refrigerantes. E esse Saddam Hussein lança-se numa batalha de 80 até 88 contra o Irã, assegurando que a disputa entre o Irã e o Iraque envolvia as disputas por reservas petrolíferas. Gente, vocês vão ter um dever de casa hoje. André? Vocês vão ter um dever de casa. Eu tô radical hoje. Imagina se eu fosse professor de vocês. Vocês estavam lenhados comigo. Quando vocês pegam o mapa do Oriente Médio, vocês vão ver que o Irã, grande parte do Irã é banhado pelo Golfo Pérsico. Perfeito. E esse Golfo Pérsico, gente, quando você mergulha na água, você sai melado de preto de petróleo. É uma das áreas mais importantes do planeta. Uma bomba atômica, um barril de pólvora. Já o Iraque não tem uma saída tão grande para o Golfo Pérsico. Só que os Estados Unidos pegou assim: ô Popó, você é o Irã, né? Você se revoltou comigo, André, você é o Iraque. Vem cá, Saddam Hussein. Aí Saddam Hussein vai dizer assim, ó: os Estados Unidos, eu sou sunita, a maioria aqui é o quê? Xiita. Como é que eu vou governar? Simples, eu lhe dou armas. Eu lhe dou a força. E sabe o que é engraçado? É que os Estados Unidos armou Saddam para, em 2003, vir com o discurso de que queria democracia naquela região. Mas calma, Saddam não é o demônio dessa história. Ele foi demonizado, mas ele não é o demônio. Porque em 1987, 7 anos de guerra, e Saddam Hussein se questiona: peraí, a Rússia não está apoiando o Irã dessa forma. Está lá com Chernobyl se acabando. Crise, perestroika, enfraquecimento do socialismo com Mikhail Gorbachev. Então o que faz o Irã resistir tanto a gente que está recebendo arma dos Estados Unidos? Detalhe, os Estados Unidos, com a mesma arma que ele estava armando o Irã, ele estava vendendo para quem? Desculpe, a mesma arma que ele estava armando o Iraque, ele estava vendendo arma para quem? Para o Irã. Fenômeno conhecido como Irangate, vendendo armas por debaixo do pano ao seu inimigo. Perfeito. Tudo por dinheiro. Saddam Hussein se retou, não. Acabou a guerra com o Irã e fez assim: é, americano, já que você me armou, agora o meu objetivo é aumentar a saída para o Golfo Pérsico. O que é que o Iraque faz? Invade o Kuwait. Só que o Kuwait era uma colônia inglesa. Ingleses e americanos iam aceitar eles invadirem o Kuwait? Eu aceito você invadir o Irã. O Kuwait, não. Grande fornecedor de petróleo para então, os Estados Unidos. O Saddam Hussein, que era um aliado, se tornou um grande o quê? Inimigo dos Estados Unidos da América.
Perfeito, André. E agora vamos sinalizar para vocês alguns pontos importantes. Motivação do conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. Primeiramente, a alegação do George W. Bush, beleza? Em implantar um processo de democratização no território iraquiano. Naquela oportunidade, os americanos estabeleceram uma ocupação que durou até o governo Obama, quando em 2010 para 2011, os americanos asseguraram a retirada completa das tropas dos Estados Unidos do território iraquiano. Mas ainda assim, o Iraque não está em perspectiva de paz. Nunca esteve e talvez esteve muito menos a partir do ano de 2003. Nesse sentido, o território iraquiano, mesmo com um governo formado pela coalizão entre xiitas, sunitas e curdos, os diversos grupos étnicos e religiosos ainda se desentendem e os atentados acontecem praticamente em caráter diário. Então, primeiramente, a alegação dos americanos, quando invadiram o Iraque, foi que conduziriam o Iraque a um processo de redemocratização. Mas, por outro lado, havia um interesse por trás, porque a partir do momento que os americanos asseguraram a ocupação do território iraquiano, empresas estadunidenses, gigantes do setor petrolífero, a exemplo de uma grande companhia extratora de petróleo chamada Halliburton, André, talvez eu não pudesse nem sinalizar o nome dessas corporações, está presente em território iraquiano, e olha o que os americanos fizeram, acabaram ferindo o conteúdo da chamada Convenção de Genebra, porque a Convenção estabelece que nenhum país que sofra intervenção deverá ter seus recursos sendo apropriados pelo interventor. O que é que os americanos fizeram? Desestruturaram, quebraram todo o Iraque, destruíram estradas, destruíram infraestrutura portuária, acabaram casas, acabaram hospitais, deixaram o Iraque num farrapo. O que é que os americanos fizeram? Precisamos de recursos para reconstruir o Iraque. E aí companhias estadunidenses da área de construção civil estão atuando em território iraquiano na reconstrução e têm como pagamento o petróleo extraído do território iraquiano. Vamos passar para o próximo? Agora, e o Afeganistão, André? Bem, o Afeganistão se encaixou também na famosa doutrina Bush, na famosa guerra contra o terror, que o George W. Bush deixou muito bem definido, que ou vocês estão do nosso lado, ou vocês estão contra a gente, tá certo? Estabeleceu esse maniqueísmo do bem contra o mal, e a bola da vez foi justamente o Afeganistão. Por que o Afeganistão? Veja bem, o Afeganistão foi palco de um grupo conhecido como os talibãs, que significa os estudantes, que estabeleceram naquela região do Afeganistão um governo semelhante ao do Irã, porém a gente não fala que eles são xiitas, eles são o que nós chamamos de fundamentalistas. E fundamentalismo não é uma exclusividade do mundo islâmico. Todas as religiões têm gente fundamentalista. O que se entende, então, pela palavra fundamentalismo? Quando você segue algo pela raiz, quando você segue algo de forma extremamente radical. Você tem católico fundamentalista? Claro que nós temos católicos fundamentalistas. Nós temos judeus fundamentalistas, nós temos protestantes fundamentalistas e temos também islâmicos fundamentalistas. Inclusive, Apolinário... Opus Dei, viu? Só para vocês terem ideia, quando me questionaram, porque aluno tem que perguntar e se a gente não souber responder, não responde, dá um posicionamento, porque estamos muito longe de sermos donos da verdade, muito pelo contrário, nós erramos muito mais do que acertamos, mas sempre que nos questionam, eu não fico em cima do muro, tento responder, e me perguntaram por que aquela informação que Apolinário deu aqui é tão correta, por que a religião islâmica é a religião que mais cresce no planeta. Você sabe qual é a minha justificativa para isso, Apolinário? É porque o islamismo ainda hoje, para mim, é o que representa de forma mais contundente uma reação a esse mundo ocidental que nós vivemos. O mundo islâmico, o islamismo é a ponta do iceberg para combater esse imperialismo norte-americano, para combater esse império do consumo que nós vivemos, para combater esse império de etiqueta, esse império de marca, essas vaidades, porque, sem sombra de dúvidas, isso é propaganda ocidental. Isso de você se sentir melhor ou se sentir superior por causa de um carro, por causa de um tênis, isso é propaganda do mundo ocidental. Quem é que nega isso tudo hoje? Quem anda igual. Quem é que nega isso tudo? Quem tem a mesma religião,
como os islâmicos. Eles hoje negam isso como os hippies negaram a sociedade da década de 70. Então você negar hoje o mundo ocidental, estando no mundo ocidental, se mantendo dentro das bases do mundo ocidental, seja ela religiosa, cultural, é hipocrisia. Para você negar de fato e de direito, você tem que estabelecer o quê? Um rompimento. E romper com o mundo ocidental hoje é ser islâmico. Por isso a religião que mais cresce no planeta. Não é uma opinião só minha, é uma opinião de outros estudiosos também. E aí eu lhe pergunto, o Afeganistão, para negar o mundo ocidental, eles se fecharam. Não estou dizendo aqui que, está concordando com eles, vai viver lá com os talibãs, vai viver lá com a Al-Qaeda. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu estou tentando interpretar a ação deles. Não estou dizendo se eles estão certos ou se eles estão o quê? Errados. Longe de mim julgar se alguém está certo e se alguém está errado. Eu, um cara que erro tanto. Então, na verdade, os talibãs, eles, considerados, chamados estudantes, estabeleceram um governo fundamentalista que só ficou representado e espalhado pelo mundo pelo radicalismo, pela falta de liberdade que eles davam às mulheres, etc, etc, etc. Como se aquilo fosse uma coisa altamente o quê? Negativa. A única coisa, Popó, que eu concordo quando se fala dos talibãs é que eles faziam uma séria oposição aos Estados Unidos da América. E o Bin Laden, o grande líder dos talibãs, o grande líder da Al-Qaeda, eles sempre colocavam que os Estados Unidos estavam em uma nova cruzada. E vocês sabem esse assunto cruzadas. Foi quando o mundo europeu se dirigiu para Jerusalém tentando destruir quem? Os islâmicos libertar a cidade de Jerusalém. Então, para os talibãs, para boa parte do mundo islâmico, as cruzadas elas nunca acabaram. E os Estados Unidos estavam agora fortalecendo novamente essa nova cruzada. E reagir contra o mundo ocidental é necessário. Porque, gente, como Apolinário falou, como os professores de vocês de História e Geografia falam diariamente, a guerra que os Estados Unidos implementam em relação ao Oriente Médio para manter a dominação e o controle sobre aquelas áreas petrolíferas não é uma guerra que acontece de hoje, de 2001 para cá. É uma guerra muito anterior. É uma guerra que aconteceu quando dominaram o Irã em 79. É uma guerra que aconteceu quando eles estabeleceram domínio e incentivaram a guerra entre Irã e Iraque. Surgimento do Estado de Israel. É o surgimento do Estado de Israel desde 1948. É o apoio que os Estados Unidos dão a Israel para manter o controle sobre áreas estratégicas daquela região. Então, o conflito, os Estados Unidos estão em perpétua guerra contra aquele povo. Às vezes sai nos nossos noticiários, às vezes não. Mas a guerra contra aquele povo é constante. Então, de certa forma, os afegãos eles reagiram. Mas só que com o atentado de 2001, dia 11 de setembro, né, que mexeu com os brios norte-americanos, que tirou o George W. Bush de um governo altamente apagado e o transformou no grande líder do mundo ocidental, simplesmente fez com que o afegão caísse na estratégia de George W. Bush. Tá certo? Superman ficou e está fraco. No Afeganistão, devemos destacar que nesta região da Ásia em que está o Afeganistão, André, eu vou fazer uma provocação aqui para o pessoal de casa. Quando você sinaliza a questão do Golfo Pérsico, como sendo uma área riquíssima em petróleo e gás natural, mas ao mesmo tempo, temos uma outra área próxima a esta região, chamada Mar Cáspio, que representa também uma estrutura sedimentar que, depois do Oriente Médio, é a segunda maior reserva de petróleo do planeta em termos de exploração. Só 30 segundos. Tudo bem, André. É porque eu queria que vocês anotassem essas informações, tipo Mar Cáspio. Porque vocês precisam ir no mapa depois ver isso. Gente, ser autodidata, estudar, vocês têm que começar a se acostumar com isso. Porque no colégio é beleza. Na universidade é Deus por vocês e todos contra. Então o professor não vai dizer página de livro. Quem faz isso é a gente. Os professores de escola pública, a gente, você. A gente que trata vocês como bebê. Na universidade vocês vão ficar, a Deus dará. Se virem. Então comecem, por favor. O Popó tá falando aqui de Mar Cáspio. Mar Cáspio. André. Segundo produtor de quê? De petróleo. Tá certo? Vamos fazer essa nota. E depois olhar no mapa. Estudar isso, olhar no mapa, por favor. Gente, conforme eu ia mencionando, o Oriente Médio como sendo uma área de destaque na produção de petróleo e gás natural. Mas, um pouco ao norte do Oriente Médio, nós temos a região do chamado Mar Cáspio,
em que alguns países da região da Ásia Central fazem fronteira. Países como Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão e por que não citarmos o Irã? Essas potências reivindicam as possessões ao longo das margens do Mar Cáspio, dadas as grandes reservas de hidrocarboneto. Mas eu queria dizer para vocês, essa região geográfica da chamada Ásia Central, pegando a área do chamado Cáucaso, é uma área rica em recursos minerais, mas esses recursos não são traduzidos em benesses para a maior parte da população. Nesta área, André, marca-se muito as desigualdades sociais, a fome, a pobreza. As pessoas que dizem, mora no Oriente Médio, é rico. Não, ricos são poucos. Os indicadores sociais são muito baixos. A população sofre exaustivamente, mas sabe por quê? Porque os povos que estão nessa região não têm o direito pleno de exploração dos recursos. Aí, André, vem a provocação. A invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, dizendo eles que estariam perseguindo o Osama Bin Laden, que já foi parceiro dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, assim como Saddam Hussein. A justificativa norte-americana era de afastar os talibãs do poder, já que eles exigiam a chamada Sharia, que seria uma perspectiva de assegurar o cumprimento das leis islâmicas no máximo rigor. Naquela oportunidade, os Estados Unidos queriam tirar o Talibã para que colocasse no poder um governo pró-Estados Unidos, para que não atrapalhassem um projeto chamado TRACECA, André. Anota isso aí. Como é o nome do projeto, Popó? TRACECA. TRACECA. Anotem. Esse projeto TRACECA, gente, envolve Poucas uma pessoas perspectiva sabem disso. imperialista na região do Cáucaso, que tem por objetivo colocar rodovias, ferrovias, oleodutos e gasodutos para criar condições de retirada dos recursos energéticos da região do Mar Cáspio e do Oriente Médio. Só, André, que existe o seguinte: no momento em que se colocar um governo pró-Estados Unidos, no momento em que os conflitos forem abafados por meio das armas, automaticamente as tubulações, as ferrovias, as rodovias, os oleodutos, gasodutos não serão comprometidos. Então, em cima dessa perspectiva, existe uma ideia de cunho ideológico. Como, por exemplo, vamos sinalizar já que a Índia e o Paquistão disputam a região chamada de Caxemira. E por que a região da Caxemira é uma zona de instabilidade entre indianos e paquistaneses? Porque, independente, quem dominar a Caxemira receberá os royalties pagos pelas grandes companhias de petróleo europeias e estadunidenses, pela exploração dos recursos nessa região. E um agravante, né, Popó? Por favor. O agravante é que tanto a Índia quanto o Paquistão, ambos têm tecnologia nuclear. Nuclear, perfeito. Têm bombas atômicas e vivem em conflito de intolerância religiosa, hinduísmo e islamismo. Perfeito. Eles têm esse conflito. Vocês, inclusive devem ter visto uma parte dessa intolerância no filme Quem Quer Ser um Milionário. Perfeito. Quando a mãe dele morre justamente num atentado de islâmico contra os hindus. Então, é importante destacar que tanto a Índia quanto o Paquistão disputam a área da Caxemira. E só para reforçar, Popó, se lembra quando nós falamos que os países europeus dominaram o continente africano e o continente asiático e no seu processo de retirada deixaram vários conflitos armados? A Caxemira é um deles. Porque quando a Inglaterra dominou toda a região da Índia, quando a Inglaterra saiu daquele território, não deixou claro para quem aquela região iria pertencer, se é o Paquistão ou se é a Índia. Então hoje o bicho está pegando naquela região. Anotem também, importante, conflito da Caxemira entre Índia e Paquistão. Então agora, André, eu vou fazer a provocação para fechar. Está lá. Estados Unidos e Afeganistão. Primeiro, gente, anotem, motivação. O que é que motivou a chegada dos Estados Unidos? A alegação dos Estados Unidos foi buscar o terrorista Osama Bin Laden e tirar do poder um grupo de estudantes que dominavam politicamente o Afeganistão, chamado de Talibã. O Afeganistão, André, durante a ocupação norte-americana, aumentou, por entre os militares afegãos, as exportações de heroína.
como sendo o maior produtor de papoula do mundo, né? É algo muito complicado. Mas olha só, então primeiro, motivação, alegação dos Estados Unidos, encontrar o terrorista intitulado pelos americanos chamado Osama Bin Laden e tirar do poder o grupo Talibã, com o propósito de implantar um governo pró-Estados Unidos, justamente almejando impedir que a instabilidade na região atrapalhassem os negócios de grandes corporações internacionais, principalmente corporações estadunidenses, em que eles teriam a preocupação de estabelecer mecanismos de exploração do petróleo e do gás, em especial da região do chamado Mar Cáspio. Tudo bem? Agora vamos, Israel e Palestina. André? Bem, olha só, Israel e Palestina. Bem, século I, André. Rapaz, século I, André. Pense num conflito que as suas motivações, as suas raízes estão no Império Romano, período de Jesus Cristo. André, vamos lá? Rapaz, olha só. Eu vou começar aqui falando de Emanuel. Quem é Emanuel? Jesus Cristo. Agora eu queria muito deixar claro que eu não vou falar dentro de uma perspectiva religiosa. Vou falar dentro de uma perspectiva humana. Tá certo? E sem sombra de dúvida, não se duvida da existência de um homem que lutava por igualdade, que lutava pela distribuição de peixes e pão, que lutava contra a intolerância entre os homens e que lutava principalmente, Popó, pela ideia de que todos os homens são o quê? Iguais. Esse homem, por bem ou por mal, talvez não por vontade dele, acredito até que não, foi confundido com o Messias. E quem é o Messias? A religião judaica, hebraica, inicialmente judaica nos dias de hoje, mas é exatamente o que? O mesmo segmento religioso, hebreu e judeu. Estabeleceram a ideia de que virá alguém para salvar os judeus. Logo, nós chamamos de uma religião que é salvacionista. E quem é que vem salvar os judeus? O Messias. Beleza. Só que a região da Palestina estava dominada pelo Império Romano. Tudo bem. Roma, quando dominava uma determinada região, não fazia muita questão que as pessoas seguissem a religião romana. Fazia apenas questão que as pessoas não criassem problema e pagassem todos os seus o quê? Impostos. Porque Roma, Popó, sabia que se intervisse nas religiões, acabava criando novas motivações para a revolta daqueles povos dominados, e não era isso que Roma queria. Então o que é que Roma vai fazer? Ó, deixa esses judeus aí com essa ideia de que Messias vai voltar. Só que Jesus, quando morreu, se percebeu que ele era muito mais poderoso morto do que vivo. Em uma série de interpretações sobre a morte de Jesus e sobre a possível ideia da ressurreição, criou um novo segmento dentro do judaísmo, que foi o movimento cristão. Então, o cristianismo, isso é importante destacar, ele sai de dentro do movimento que? Judaico. Agora, os judeus acreditam ou acreditaram que Jesus era o Messias? Não. Para os judeus, o Messias ainda está por vir. Então, para os judeus, Jesus era o quê? Um impostor. Agora, muitos acreditaram em Jesus, não acreditaram? Esses que acreditaram em Jesus criaram um novo movimento chamado de cristianismo. E aí vem a ideia da expulsão dos judeus. Por quê? Porque ao contrário dos judaicos, porque assim, ó, vamos imaginar que o Popó seja judeu. Comerciante, ele anda por aí pregando para você ser judeu também? Não. Judeu não fica na Lapa gritando, venha ser, eu quero aumentar o exército de judeus. Não existe isso. Agora, o cristianismo faz isso ou não? Faz. Por isso que o cristianismo incomodou Roma. Porque o cristianismo saiu buscando novos o quê? Novos seguidores, com aquele discurso de igualdade, com aquele discurso de dividir pão. O imperador gostava disso? Manda matar os judeus. Aí chegou a seguinte conclusão, vem cá, rapaz. Esse negócio de cristianismo surgiu da onde? Foi daquele povo lá dos judeus, mas os judeus não davam trabalho. É, meu filho. Mas só que surgiu esse negócio de lá deles. Então vamos fazer o seguinte? Vamos dar um fim nos judeus. No ano de 76 depois de Cristo. Perfeito, André. Ocorre, coloque aí,
a famosa diáspora judaica? André, Diga, meu lindo. entendemos como sendo diáspora a chegada dos europeus na região do Oriente Médio, da Palestina? Não, assim, Popó. Entende-se diáspora a expulsão dos Mas olha só, palestinos. eles chegaram, atacaram os judeus, beleza? Isso, Destruíram os romanos. os romanos. E a partir desse momento em que eles atacam os judeus, há uma dispersão Exato, do povo judeu. do e povo essa judeu. dispersão, como se fosse a explosão de uma bomba, é o que entende-se como diáspora. Diáspora. E aí, para fugir, ou seja, para não morrer, muitos judeus acabaram indo em direção ao continente europeu. Exatamente. Inclusive, mais uma vez o tiro saiu pela culatra. Vamos expulsar os judeus da Palestina, que aquela terra era a terra prometida deles, que a gente vai dar o fim. Deram o fim, judeus? Os judeus se mantiveram fiéis às suas tradições. É por isso que nós costumamos dizer que é uma religião nacionalista. Eles têm traços culturais muito fortes e têm um livro sagrado. Qual é o livro sagrado dos judeus? Não. Calma. O livro sagrado dos judeus é o Torá, que é apenas o Antigo Testamento. O livro cristão, que é o Novo Testamento e o Antigo. Nós cristãos acreditamos em Jesus, logo acreditamos no Novo quê? Novo Testamento. Já os judeus, eles só entendem como livro sagrado o Velho Testamento, que é chamado por eles de Torá. Não é isso? Então, os judeus se dispersam. Gente, é importante repetir isso, que parece mentira nossa. Professor de história parece Forrest Gump, fica contando mentira. Quando foi a diáspora judaica? Em 76 depois de Cristo, mais de 2.000 anos atrás. Bem, durante séculos, judeus foram perseguidos. Inclusive, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, afirmou que foram os judeus que mataram Jesus. Perseguição aos judeus? Perseguição aos judeus. Judeus comerciantes foram chamados de usurpadores, agiotas. Os judeus foram perseguidos por uma série de preconceitos. No século XIX, final do século XIX, segunda fase da Revolução Industrial. Gente, para mim, sempre tem economia no meio. Oriente Médio ganha destaque na estrutura geopolítica ou não, por causa do petróleo, ganha. Aí, de uma hora para outra, os judeus começam com um movimento chamado sionismo. Pode anotar aí, S-I, sionismo. Bem, esse movimento sionista, o que é que ele queria? Que os judeus retornassem à terra, o quê? Prometida. Onde era a terra prometida? Palestina. Século XIX. Foram expulsos na diáspora no século o quê? No século XIX, 1900 anos depois, Popó, os judeus resolvem voltar através do sionismo. E esse movimento sionista começa a comprar terras, loteamentos na região da Palestina, preparando o retorno dos judeus para aquela área. Mas vem cá, Popó. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mande. Do século I... Nós dois. Do século I ao século XIX, a Palestina ficou lá preparando, sem ninguém, só esperando a volta dos judeus? Pronto, André, perfeito. Essa região da Palestina foi ocupada por um dos parentes dos judeus. Os povos palestinos têm a mesma linhagem sanguínea que os povos judeus. Exatamente. A diferença foi que o Maomé criou condições para a chamada unificação das tribos e, a partir disso aí, eles passaram, a partir do século VII, a seguir a chamada religião islâmica. Só que de lá para cá, do século VII para aqui, passou-se muito tempo, são mais de 1.500 anos. E aí, em decorrência desses mais de 1.500 anos, nós vamos considerar o seguinte... século VII não, dá quase 1.300 anos aproximadamente. De lá para cá, os palestinos estabeleceram laços muito estreitos na região. E justamente no século XIX, quando ocorre esse movimento sionista de retorno à região da Palestina, quando chegam lá os judeus, eles perceberam que os povos palestinos lá estavam, mas os judeus acreditavam que aquelas terras os pertenciam. Eu pergunto, André, se você chegasse em sua casa hoje, e depois de um dia cansativo de trabalho, encontrasse um homem ou uma mulher, outra pessoa qualquer que fosse, que você nunca viu,
sentado no sofá de sua casa, talvez com os pés sobre uma poltrona e usando o controle remoto. Você se sentiria bem? Eu passava a miséria nele. Pronto, André. Valeu pela sinceridade. Quando mencionamos isto, olha só, quando mencionamos isto, os judeus começam a retornar para a região da Palestina, entendendo esses judeus que aquela terra os pertencia por questões históricas e religiosas. Aí, chegamos ao século XX. No século XX, duas grandes guerras, a primeira e a segunda, sendo que na Segunda Guerra aparece o Messias, como consequência, desculpem, mas eu estou sinalizando Messias numa perspectiva metafórica, para que vocês reflitam a respeito. Eu estou sinalizando Hitler, que de certo foi criação por parte dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, os alemães foram exaustivamente humilhados. Os alemães estavam desempregados, passando fome, sem respeitabilidade internacional, e aparece uma figura chamada Adolf Hitler. E Hitler diz: vou conduzir vocês, ou seja, vou conduzir a Alemanha e o povo alemão a uma situação de destaque que é justamente o espaço que os alemães devem ocupar no cenário internacional. Naquela oportunidade, Hitler acabou em sua retórica dizendo tudo que os alemães queriam escutar. Ele seria a solução para o desemprego, da recessão econômica, seria uma perspectiva de voltar para os alemães a ideia de prestígio internacional, dos alemães passarem a ser gente. E nesse sentido, o Hitler pregou a chamada limpeza étnica, que os atentados não foram provocados apenas em relação aos judeus, mas os judeus foram alvo porque os judeus eram donos de bancos, donos de lojas, eram comerciantes muito ricos, e o Hitler disse: eles é que estão tirando as oportunidades do povo alemão dentro do mercado. E aí, nesse sentido, há uma perseguição exaustiva em relação ao chamado povo judeu, e muitos dos judeus, os que não viraram sabonete, os que não viraram sabão para lavar pratos, que não foram alvo dos experimentos, os que conseguiram fugir, retornaram à região da chamada Palestina, fortalecendo o chamado movimento sionista. Mas aí, André, no momento que a Segunda Guerra termina, a Inglaterra, como grande potência dos Estados Unidos, eles já tinham terminado de fundar a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha a incumbência de zelar pela paz. Do ponto de vista do censo, do ponto de vista censitário, André, a maior parte da população que estava na Palestina era a população palestina. Não era a população judaico-cristã. Quando a ONU faz a divisão territorial, gente, a ONU fez uma divisão territorial, os palestinos, que eram a maioria da população, ficaram com a menor parcela do território e ainda assim sendo obrigados a ficar em dois territórios separados. Eles disseram que seria um estado com dois territórios diferentes, um território descontínuo, formando na parte ocidental a região da chamada faixa de Gaza e na parte oriental a área da chamada Cisjordânia. Inquietos, insatisfeitos com a criação daquele modelo de Estado, a partir de 1948, os povos palestinos empunharam-se em armas e chamaram os judeus para a briga. E a partir de 1948, até os dias atuais, muito sangue já se derramou. Por favor. Eu só queria fazer uma colocação breve, porque eu fico com muito medo, ainda mais quando eu acesso vários sites na internet, de idolatria a Hitler, né? Então, Hitler salvou a economia alemã. Salvou, de duas formas. Primeiro, militarizou a população para dar emprego, para que a população voltasse a ter poder de consumo. E segundo, trabalho escravo nos campos de concentração. Perfeito. Então, Hitler salvou a economia, militarizando a população. E segundo, trabalho escravo. Judeus, comunistas, inimigos do governo, iam para os campos de concentração, e todo campo de concentração alemão tinha por detrás uma grande empresa alemã, que eu não vou nem citar o nome delas. Bayer, Samsung, não era para citar. E essas empresas só se salvaram economicamente porque tiveram do Estado o direito de escravizar. Ou seja, salvou a economia do país? Salvou. Mas será que os fins justificam os meios?
Esse é o questionamento. E aí, quando se cria o Estado de Israel, gente, é você estar na sua casa hoje e dizer assim, ó, vamos reparar um erro histórico. Os judeus não foram expulsos no século I, agora vamos devolver a terra a eles. É a mesma coisa dizer assim, ó, os índios não foram expulsos de Salvador, agora Salvador vai voltar a ser dos índios. E nós que estamos loteados aqui em Salvador, temos que sair de nossas casas com o rabo entre as pernas. Alguém aqui ia aceitar? Então, quando o povo palestino reage, quando o Hamas reage, não estou fazendo apologia aqui a nada de errado, do que vocês podem considerar errado, não. Mas eu estou fazendo aqui apologia, sim, à capacidade de reação de um povo, mesmo quando as armas falam mais altos do outro lado. Eu queria que vocês anotassem o seguinte, um termo chamado intifada. Perfeito. Vocês sabem, eu me arrepio, porque eu gosto quando o povo reage, diferente da gente e outros povos reagem. É importante saber o que é intifada. O povo palestino, eles têm orgulho da intifada. Sabe o que é? Reação com pedras contra os tanques. Davi e Golias. Quando eles falam intifada, é a reação com pedras dos palestinos contra os tanques. Badogues. Eles têm orgulho de quando vê os tanques israelenses, eles, contrário aos tanques, lançam pedras. É o que eles chamam de intifada. A ideia de revolta, né? A ideia de revolta. Porque, gente, levante. Imagine vocês, um povo com a religião diferente, com traços étnicos diferentes, ocupar o seu território, ser expulso, ficar em alojamentos, barracas e suas casas todas serem ocupadas por um novo povo naquela região. Então, a formação do Estado de Israel em 1948 na região da Palestina e o não reconhecimento de Israel do Estado palestino, que Israel não reconhece a formação do Estado palestino, faz com que aquela região seja um verdadeiro barril de quê? De pólvoras. E para estudar em casa, André, coloque aí, rapidinho só para eles estudarem. Tudo bem. 1967, Guerra dos 6 Dias. Uma guerra dos países árabes contra o Estado de Israel. Quem ganhou? Israel. Em quantos dias? O nome da guerra diz. O nome da guerra mostra. Mas Israel ganhou por quê? Por causa do apoio do mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos da América. Guerra dos 6 Dias. E em 1973, a Guerra do Yom Kippur, que significa Dia do Perdão. Guerra do Yom Kippur. Novamente ganha por Israel com a ajuda dos Estados Unidos da América. Posso fechar? Pode, amigo. Olha só. A dica que vou passar para vocês a respeito disto é: israelenses e palestinos disputam, em especial, uma cidade sagrada chamada Cidade de Jerusalém, que representa o encontro de 3 religiões monoteístas. Por favor, André. Peraí, diga, estou bebendo água. Estou bebendo água aqui, diga. 3 grandes religiões monoteístas. Primeiro, a inicial são os judeus, porque ali na região de Jerusalém foi construída o famoso Templo de Salomão, justamente na cidade de Jerusalém. E esse Templo de Salomão, ele foi destruído por povos que dominaram aquela região, entre eles os persas, depois os romanos. E o que ficou do Templo de Salomão? Apenas o muro. Muro das Lamentações. Que hoje é um dos lugares mais sagrados dos judeus, que é o famoso Muro das Lamentações. E para o Islã? Para os cristãos. Ah, sim. Para os judeus, porque ali foi construído o Templo de Salomão. E para os cristãos, ora, Jesus Cristo foi condenado à morte na cidade de Jerusalém, foi crucificado e para os cristãos ocorreu a ressurreição na cidade de Jerusalém. Então, quando você faz um tour pela cidade de Jerusalém, você segue toda a trajetória da crucificação de Jesus. Então, para os cristãos, ali é uma área extremamente o quê? Sagrada, né? Uma área de... Você passa pelo Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. A casa de Lázaro, um negócio muito emocionante para quem é cristão visitar Jerusalém. E para os islâmicos, ali é sagrado, porque foi justamente ali onde foi erguida a primeira mesquita islâmica, a mesquita de Al-Aqsa. Então percebam que é uma cidade de efervescência religiosa gigantesca e que hoje está sob o controle de quem? De Israel.
Então, eu vou chamar a atenção de vocês. Primeiro, a região de Jerusalém disputada entre 3 grandes segmentos religiosos: judeus, muçulmanos, tudo bem? E cristãos. Segundo ponto importante. Além dessa perspectiva, deixem bem claro, todos os conflitos a partir da criação do Estado de Israel em 1948, envolvendo israelenses e palestinos, acabaram criando condições para que os palestinos perdessem território e houvesse uma ampliação dos chamados assentamentos judaicos. Ou seja, no momento que o Israel vencia, ele começava a estabelecer a criação de bairros judeus em diversas áreas dos chamados palestinos. Estes bairros são erguidos até os dias atuais. Os judeus precisam ter passaporte, precisam ter legitimação do Estado de Israel para que possam transitar nessa região da Palestina. Só para vocês terem uma ideia. Porque é uma área altamente militarizada, mas que os judeus representam uns estrangeiros no próprio território que habitam. Mas, judeus por último, não, palestinos, papai. Os palestinos, desculpa. Mas o último ponto, André, que me chama a atenção, é que esta região, as pessoas falam muito sobre a ideia da motivação do conflito por ocasião da questão cultural, a disputa por território, mas também tem uma outra perspectiva muito importante, que é justamente a disputa por água. A região é um marco de um amplo deserto, marcada pela perspectiva da aridez. Muitos palestinos só têm água anualmente 2 ou 3 vezes por ano. Aquelas imagens horrorosas de povos africanos subnutridos, com problemas seríssimos de saúde, por ocasião da desnutrição, da carência alimentar, imagens semelhantes são vistas na região da chamada Palestina, entre os povos palestinos. Os judeus impedem os palestinos, inclusive, que tenham acesso à água, que tenham acesso à rede de hospitais, e em decorrência disso, desde o ano de 2005, o Estado de Israel empreendeu a construção de um muro vergonhoso, que em alguns trechos esse muro chega a ter mais de 7 metros de altura, obrigando os palestinos a seguirem uma trajetória como se fossem ovelhas, para justamente mostrar o passaporte, dizer o que querem, para poderem ir ao trabalho, ao hospital ou a uma escola. E a Coreia do Norte? Gente, a Coreia do Norte faz parte de um dos países que compõem o chamado Eixo do Mal por parte dos Estados Unidos. E esta Coreia do Norte, depois que o chamado Bill Clinton, muito famoso, presidente dos Estados Unidos, por 2 mandatos, o charuto. Depois que o Bill Clinton saiu do poder, com a chegada do Bush, houve um corte dos recursos financeiros que eram lançados para os Estados Unidos em ajuda à chamada Coreia do Norte. Inclusive, no ano de 2002, por ocasião da chamada Copa do Japão, houve a possibilidade de se estreitar os laços para uma possível reunificação das Coreias, a reaproximação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Esta Coreia do Sul representa um dos tigres asiáticos, um dos países mais ricos e dos que postulam a condição de país desenvolvido. Padrão educacional bastante elevado, indústria consolidada, grande exportador, mas a Coreia do Norte representa a contradição por ocasião da chamada herança do período socialista da época da Guerra Fria. Esta Coreia do Norte, no momento em que deixa de receber recursos financeiros dos Estados Unidos, esses recursos que eram destinados à saúde, à educação, à infraestrutura, mantinha os norte-coreanos relativamente calmos. Mas quando esse dinheiro deixou de ser ofertado, a Coreia do Norte começou a adotar ações para que, de certo, inflamasse os Estados Unidos. Nesse sentido, a Coreia do Norte anunciou o seu programa nuclear, que a mesma estaria desenvolvendo para finalidades bélicas, beleza? Através da elaboração da chamada bomba atômica, e que se os americanos chamassem a Coreia do Norte para uma perspectiva de conflito, eles justamente responderiam com ampla força. O grande problema está que a Coreia do Norte não aceita a inspeção da chamada Agência Internacional de Energia Atômica, como sendo um braço das Nações Unidas, que desde o ano de 1968 lança-se pela superfície do planeta, fiscalizando os programas nucleares dos chamados países signatários do Acordo de Não Proliferação Nuclear. Só uma dica para a galera: estudar em casa, mais um dever de casa do professor André Moraes. Estudar em casa, Guerra da Coreia, tá certo? 50, Guerra da 52. Coreia, entre 1950 e 1954. Talvez tenha sido, claro que não tão quanto a Guerra do Vietnã, mas uma guerra das mais impactantes do período da Guerra Fria, e também estudar o que levou à divisão
e que hoje uma das fronteiras mais vigiadas do mundo é o paralelo 38, justamente a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Já que muitas embarcações, André, passam nessa região, oriundas da França, de Hong Kong, de Taiwan, é uma área de grandes fluxos comerciais, passando embarcações com petróleo, produtos industrializados, em direção à região do Ocidente. Mas vamos destacar que o conflito com a Coreia tem relação que o governo da Coreia não aceita a inspeção estabelecida pela ONU do seu programa nuclear. E aí os americanos ameaçam os coreanos estabelecendo um embargo econômico para não estabelecimento de relações comerciais, e a Coreia responde dizendo que também tem força, tem respeito, e no momento em que o Kim Jong-il, pai, grande líder do povo coreano, falece, assume o poder o seu filho, chamado Kim Jong-un, que está dando seguimento às perspectivas estabelecidas pelo seu pai anteriormente. Próximo slide, por favor, amigo. E o povo é que se acaba perfeitamente. Aí o Irã, André, situação semelhante, inclusive já sinalizamos. Já sinalizamos. É a mesma perspectiva. O presidente Mahmoud Ahmadinejad, do território iraniano. Não consigo falar o nome desse cara. Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad, pronto. Boa, bonito o nome. Da mesma forma, o Irã não admite a existência do chamado Estado de Israel. E aí, em cima dessa perspectiva, o Irã não aceita a inspeção também da Agência Internacional de Energia Atômica. Que, na verdade, essa Agência Internacional de Energia Atômica é um instrumento utilizado pelas grandes potências, principalmente os Estados Unidos da América, de manter o controle sobre quem pode e quem não pode ter energia nuclear. Mas, André, tem um esclarecimento. Por favor, põe os dois na tela. Claro. Tiver é bom demais, meu irmão. André, diga. De 1968 para cá, foram realizados cerca de 2.050 testes nucleares, sendo que aproximadamente 2.030 testes foram realizados pelos países que compõem o chamado Conselho de Segurança da ONU. São eles: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Estes 5 realizaram mais de 2.000 testes. Os outros 20, mas os outros pequenos testes foram realizados por Índia, Paquistão, Coreia do Norte e o Irã. E aí, o volume de testes desenvolvidos por esses pequenos países é relativamente pequeno diante dos 2.000. Com certeza. Mas o questionamento se dá, o espaço oferecido na imprensa, é porque, primeiro, que os países do Conselho de Segurança da ONU dominam as comunicações internacionais e, por outro lado, eles desmascaram a ideia de que outros povos teriam também direito à perspectiva da chamada autodeterminação. Não sou defensor da produção de armas, mas, sinceramente, que todos nós criássemos condições para que planetariamente nos desarmássemos. E aí, os americanos defendem que só os países do Conselho de Segurança são os únicos que têm direito de produzir novas armas e usá-las quando acharem que é de direito. Por favor. Agora eu queria passar para as questões. Olha só que situação interessante. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, ligado aos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que aglutinava os países do bloco oriental, ligado à União Soviética. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão europeia ficou conhecida como, letra A, André, será que cortina de ferro? Não. B, Muro de Berlim? Pode ser. Letra C, União Europeia? Não. D, Convenção de Ramsar? Não. Ou letra E, Conferência de Estocolmo? Letra A. E quando sinaliza essa ideia? Olha só, André, e qual a reflexão? A cortina de ferro tem relação com um conjunto de países que estavam no leste europeu, que adotaram um regime socialista. Não por vontade própria. Não por vontade própria, e eram aliados da chamada ex-União Soviética. O Muro de Berlim, por sua vez, representou um elemento simbólico que dividia a Berlim em oriental e ocidental, e que internacionalmente representou a divisão do mundo entre leste e oeste.
entre socialismo e capitalismo. Gente, os países da cortina de ferro são os países do famoso leste o quê? Europeu. E essa terminologia foi dada, inclusive, como uma forma de proteção que a União Soviética tinha em relação a quê? Em relação aos outros países do mundo ocidental, justamente por causa daqueles países, né, chamados de cortina de ferro. Pronto aí? Pronto. Fim da Guerra Fria e da bipolaridade. Entre as décadas de 80 e 90, gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta: letra A, o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Letra B, o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências. Será que o pós-Guerra Fria gerou isso? A letra B é falsa, com certeza. O Afeganistão e o Iraque exatamente são representações que... Letra C, com o fim da Guerra Fria apresenta o desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela ONU com maior envolvimento de países emergentes? Falso também, né? Letra D, o fim da Guerra Fria apresenta plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. Também não está muito boazinha, não. União Soviética ainda tem mais de 2.000 ogivas nucleares. Letra E, a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU. Também Pois falso. bem, a ONU disse, não invada o Iraque. Por favor. E aí, parabéns para vocês. Tá bom? Põe na letra. Então, vai ficar por Gente, aqui? olha só. Vamos ficar por aqui. Desejar para vocês que estudar é preciso e vocês vão valorizar o êxito que vocês vão ter no Enem e, obviamente, ingressando nas universidades públicas, que faço força para que vocês, de certo, alcancem. Colhem com os professores de vocês, a equipe técnica que está dando um apoio maravilhoso para a gente, os alunos que vieram aqui também e que estão nos diversos povos, nos diversos polos. Oh, meu Deus, que gafe. Mas deixo um abraço para vocês, agradecer ao professor André Moraes. Um abraço para toda a galera do interior, pela paciência, pela dedicação, tá certo? Então, todo mundo lá no site, tosabendomais.com.br, para ver nossas dicas, as nossas aulas, tá certo? Perturbe agora o juízo dos professores de vocês, aqueles que acompanham vocês diariamente, ó. Jogo duro lá com eles. Pesquise aí os dados que foram passados para vocês. Um beijão no coração de vocês. Muita fé, muita consciência política na agora dia 7. Analise tudo bem direitinho, beleza? Beijo para vocês. E agora eu vou acompanhar o Esporte Clube Vitória, que já terminou o primeiro tempo. Meu beijo. Um abraço para vocês, viu?